Pai do Senhor, pastora Rita, Pai do Senhor. A paz, minha querida. Diaconisa missionária Joyce. Amém? Dos últimos tempos, como diz a pastora Ruth, já está gravando, viu, Joyce? Passa a palavra. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor por mais esse dia, mais esse momento que a gente passeia de mão dadas com Ele no Éden. Amém. Essa tarde, essa manhã que Ele reservou para a gente, para nos fazer crescer, para nos transformar, para nos moldar conforme o querer dele, né? Nem sei mais se é tarde com Deus ou se é tarde da bênção. Todo mundo chama de tarde da Tarde bênção. da bênção. É a tarde com Deus da bênção. Amém. E aí eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque hoje meu marido está numa reunião agora, no trabalho, que ele trabalha de casa agora, e meus pequenininhos estão aqui, né, meus ajudantes. Então, assim, se algo acontecer, uma criança gritar, uma criança chorar, vocês, por favor, Não se me perdoem, preocupe. são só os meus ajudantes, contribuindo para esse momento. Mas em nome de Jesus, os anjos dos céus vão Em nome de acampar ao Jesus, redor deles, eles vão ali, ficando ó, quietinhos, e brincando. eles estão quietinhos, graças a Deus. Mas vamos lá, acho que a maioria das irmãs aqui já me conhecem, né? Eu sou Joyce, eu sou filha do Deus Altíssimo, e eu, geralmente, as palavras que eu trago, né? O que Deus me dá é algo que Ele trabalhou comigo, Ele está trabalhando comigo, e aí Ele coloca no meu coração para eu compartilhar, né? E o nome dessa palavra que o Senhor me deu, que na verdade, no final da live ontem, quando a pastora Rita perguntou, Joyce, traz uma palavra amanhã, eu falei amém, mas eu pensei em trazer uma palavra que eu já tinha preparado antes, né? Mas logo, um pouquinho antes, eu estava fazendo meu devocional e Deus me deu o nome dessa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. E é o Espírito Santo. Não, você não vai trazer aquela que já está pronta, você vai trazer essa que eu estou te dando. E amém por isso, então, fresquinha. Fresquinha, foi uma lambada que eu levei ontem. Eu vou transferir para as irmãs, então segura aí. Amém. O nome da palavra graça que eu dei é graça versus justiça. Amém? E aí, só para Meu nome? A da palavra? graça, Hã? graça, graça versus justiça. Ah, Amém? E aí, antes de falar o versículo, eu queria contar como é que aconteceu. Aqui, né? Como é que começou? Esses dias alguém me mandou uma mensagem me pedindo desculpa por alguma coisa que a pessoa não tinha culpa. A pessoa não tinha culpa, algo que aconteceu e que ela não tinha culpa, e que na verdade eu nem tinha me ligado, nem teve peso, né? E eu acabei notando que essa pessoa fazia isso com muita. Sempre. Sempre ela pedia desculpa por coisas que não precisava pedir desculpa, né? E aí. E que na verdade ninguém notou o que aconteceu e tudo mais. E aí, dentro de mim, eu falei assim: ai, não tenho paciência para isso, não tenho paciência. Até comentei com meu marido: não tenho paciência para esse comportamento de autopiedade, né, de auto-inadequação. Dentro de mim veio esse sentimento na hora, né? Amém. Tem um microfone aberto aí. É. Mas o Espírito Santo, ele é tão bondoso. Ele é tão bondoso comigo que logo assim que eu terminei de falar aquilo dentro de mim, essa pessoa me ligou. E aí, quando essa pessoa me ligou, eu falei, ai meu Deus, ela mandou mensagem, agora ela vai me ligar para pedir desculpa por algo que nem culpa ela teve, né? Primeiro pensamento na minha cabeça. E acabou que eu atendi, e, na verdade, ela queria falar de outras coisas. E no meio da conversa, ela compartilhou coisas do profundo do coração dela. E ela chorou comigo. E ela chorou e eu pude ajudar ela de alguma forma. E o Espírito Santo me usou, né, para ela ajudar. E no meio da conversa ela pediu desculpa algumas vezes. Eu falei. E o que eu falei para ela é que ela precisava ter mais graça com ela mesma, né? E nisso a gente
compartilhou juntas coisas dos nossos corações e eu acredito que Deus trouxe cura ali, né? E revelou, né? Coisas que realmente me revelou naquele momento que aquele comportamento era um pedido de socorro. E eu fui tão rápida em julgar ela. Ai, Jesus, não tenho paciência. Logo eu, a psicóloga, né? A psicóloga, a serva do Deus Altíssimo, né? E Deus me deu graça, né, e sabedoria para ajudar, aconselhar ela naquele momento e ter mais graça com ela mesma, né? E quando eu desliguei aquela ligação, o Espírito Santo me constrangiu de uma forma tão sublime, né? E eu fiquei muito triste nesse constrangimento que eu fiquei. Eu pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, como nós somos rápidos em julgar. Quanta graça falta na gente pelo outro, né? E aquele comportamento de auto-inadequação, né? Era um pedido de socorro. E a gente, não tem paciência com isso. Não tô com paciência para ouvir isso hoje. E aquela pessoa só precisava de um bálsamo do Espírito Santo, que a gente carrega com tanta falta de zelo, às vezes, né? E é aquela graça que a gente recebe de graça todos os dias, que a gente carrega, e a gente dá tão pouco, muitas vezes, né? E aí, foi daí que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre... Ele me levou a várias situações semelhantes, várias situações em que eu ministrei isso sobre alguém, e, e situações também que eu não estava tendo graça com o outro. E ele juntou isso tudo num pacotinho. E agora eu vou passar isso para vocês. Eu vou começar lendo Romanos 14:10. Romanos 14:10. E fala assim: Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Existe uma urgência em nós de julgar toda e qualquer pessoa e situação que a gente vivencia, que a gente vê, e essa urgência em julgar, ela tem base única e exclusivamente na nossa natureza carnal, na nossa natureza pecaminosa. Quando o sentimento de justiça em nós fala mais alto que a graça que habita em nós, isso revela uma parte que precisa urgentemente ser mudada pelo Espírito Santo. E a gente precisa estar atento a esses nossos comportamentos de justiça, né? A palavra de Deus diz que a justiça é dele. A justiça não é nossa, a justiça é dele. Então, se em nós existe um grito por justiça, significa que existe dentro de nós um grito por ser moldado mais um pouquinho pelo Espírito Santo, né? Em Atos 10:10. Eu vou ler do 10 ao 16, tá? Aqui ele está falando de Pedro. Atos 10, do 10 ao 16. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava uma comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele está falando de Pedro. No 11, ele vai falar assim: viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas. O versículo 12. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu,
E o 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, no 14, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Vamos atentar, porque aqui, quando Pedro responde, ele responde, de modo nenhum, Senhor. Senhor, se ele responde Senhor, ele sabe de quem que estava vindo o comando. Ele sabia que o comando estava vindo de Deus, né? Era uma visão que vinha de Deus, porque ele respondeu Senhor. E a resposta dele foi, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E aí, pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Né? E aí, o que o que me vem à cabeça é Pedro, ele era brigão, né? Ele era sangue no olho, cheio de certezas absolutas e pronto para defender a honra de Jesus a todo custo. Tanto que, mesmo diante de um comando direto do Senhor, ele hesitou 3 vezes. Às vezes, a gente está tão enraizado de um conceito mental ou a gente valida uma crença tão fortemente que aquilo se torna uma realidade tão absoluta, criando para a gente uma barreira do nosso processo de obediência ao próprio Deus. E nos faz obedecer, então, o nosso próprio ego. Ganhei mais um ajudante aqui, gente. Meu cachorro está aqui. Desculpa aí se vocês estão ouvindo ele andando de um lado para o outro. Né? E esse é o mesmo processo que nos aproxima da religiosidade, que nos afasta passos largos de Deus. Nos impede de ter graça por aqueles que precisam da graça de Deus. Do mesmo jeito que precisamos e recebemos todos os dias a graça de graça que a gente recebe todo dia. Né? Quando a gente se coloca nesse lugar de juiz, né? Nesse patamar de que, mas eu nunca comi nada impuro, nesse patamar onde a gente sabe, a gente traz para o nosso coração essa verdade absoluta daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente, né, daquilo que a gente levanta essa bandeira de sabedoria absoluta de todas as coisas, a gente se coloca num local diferenciado, onde o Espírito Santo ele tem mais dificuldade de trabalhar através da gente, porque o nosso coração foi endurecido com essa obediência extrema, né? Esse orgulho, né, dessa nossa obediência, esse orgulho daquilo que a gente sabe, esse orgulho daquilo que a gente está fazendo, que é tão certo, né? Em relação ao que a gente está vendo, né? Romanos 10, 3 vai dizer assim. Olha, Romanos 10, 3 vai dizer, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não... Ai, Jesus. Desculpa, gente. Romanos 10, 3 vai dizer, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Nós nos apossamos da glória de Deus, e que é de Deus, né? É somente dele. E nós sentamos no trono como juiz de nós e juiz dos outros, né? Enquanto a gente bate no peito para falar o quanto o irmão teve errado, e nos orgulhamos do nosso coração, no nosso coração, do quanto mais santos nós somos, ou mais corretos, ou mais razão nós temos, a gente, né, acaba criando em nós um orgulho pecaminoso da nossa obediência, do quanto nós somos maduros na fé, do como nós pregamos, do quanto somos usados, do como nós louvamos, das quantas vezes nós oramos, jejuamos, e ainda temos a audácia
de usar essas coisas como argumento, até mesmo em nossas orações que fazemos a Deus. Falar, ai, Senhor, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu... E aí isso me lembra aquela passagem. Preguei, orei, falei em seu nome, e Deus vai lá e fala assim, desculpa, mas é um compromisso. Eu me lembrei, né? Isso me lembra, porque às vezes a gente tem a audácia de chegar para Deus e falar, ah, mas eu oro, eu jejuo, eu sapateio, eu falo em línguas, e mas isso tudo, a raiz disso tudo é uma raiz de um orgulho, de algo que não nos pertence. Não é nosso, é dele. É dele, por ele e para ele, né? E eu imagino Deus olhando para a gente, né, com a sua infinita graça, através do sangue de Jesus Cristo, e nos vê como meninos imaturos. E mesmo assim, Ele nos ama, ao invés de nos fulminar pela nossa hipocrisia e por não conseguir, pela gente não conseguir olhar no espelho e tirar a trava dos nossos olhos, né? É mais fácil a gente olhar para o irmão e julgar que ele não tem aquele conhecimento que a gente tem, né? Ai, coitadinho, tá falando tudo errado, porque ele não tem o mesmo conhecimento, ele não tem a mesma intimidade, ele não estudou tudo que eu estudei, ou não fez a faculdade de teologia que eu passei, né? E a gente esquece de olhar para o espelho e, e tirar a trava dos nossos olhos. Romanos 14 vai nos dar a instrução completa de como fazer ou agir. Mas muitas vezes a gente acaba absorvendo só aquilo que é conveniente para a gente, né? Mas a palavra de Deus é tão clara, tão clara. Romanos 14, eu vou ler do 1 ao 10. Ele vai nos dar a instrução, né? Eu não vou me alongar muito na palavra hoje, porque foi isso que Deus me deu. Mas vamos lá, vamos ler. Romanos 14, de 1 a 10. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Deus, aquele que está lá no trono, né? Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de julgar. Deus o aceitou. No 4 vai dizer: quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Bem, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Desculpa, gente. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus.
Deus usou aquela ligação para me moldar e para apertar os meus parafusos internos. E me usou para falar para ela ter mais graça com ela mesma, né? Usamos a palavra, às vezes a gente usa a palavra paciência para descrever esse tipo de situação, mas às vezes a gente precisa mais do que paciência, né? A gente precisa de graça. E, e às vezes a gente. Ai, só um minutinho. E a gente precisa, né, de graça, da graça de Deus, que é derramada sobre nós todos os dias. E que a gente prega tantas vezes, né? E a gente prega sobre graça, a gente prega sobre a graça de Jesus Cristo, mas na hora de usarmos, a gente usa tão pouco. E é isso e isso o Espírito Santo foi me lembrando, né, das vezes que eu preguei isso para outras pessoas. E sobre ter graça com aqueles que pensam diferente, ou que ainda não alcançaram o mesmo discernimento espiritual que você, e naquele assunto X, naquele assunto Y, no conhecimento específico de um tema da palavra, onde Deus te deu a graça de mergulhar no mistério, mas que ainda não deu a graça para aquela outra pessoa, né? E, ao mesmo tempo, ele me mostrou, eu me distanciando de algumas pessoas ou situações onde entendimento sobre determinado assunto na palavra são diferentes daquilo que eu acredito, né? Mas não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que ele morreu na cruz por mim, né? Ele me chamou a pregar a verdade, para que através dessa verdade pessoas sejam curadas, libertas e transformadas. O julgar não é meu papel, né? O julgar é papel dele e dele somente. A palavra vai dizer de novo, repito, a justiça pertence ao Senhor, não pertence a mim, não pertence a você, né? E o nosso coração, ele é tão rápido em julgar, tão rápido em fazer os julgamentos. Assim que eu tive meus filhos, eu tive muita dificuldade em me adaptar à nova realidade, ser mãe de dois pequenininhos, né? E continuar, porque Deus está trabalhando em mim, estou muito melhor, graças a Deus, mas eu sempre tive a necessidade de ter controle sobre as coisas, planejamento, controle, e tudo precisava ser perfeito, e a gente confunde nosso perfeccionismo com a necessidade de ser excelente, né? Perfeccionismo é uma coisa, e fazer tudo com excelência é outra coisa. Mas esse é assunto para outro dia. Mas eu tinha essa necessidade, né, de controle, de começar uma coisa, comecei uma coisa, eu tenho que terminar. Eu não ficava em paz enquanto eu não terminava aquilo que eu comecei, né? Então, quando eu tive os meus pequenininhos, quando a Ana Júlia nasceu, o Joãozinho ainda estava com 1 ano e meio. Então, a idade deles é bem perto. Então, eles eram bem pequenininhos. Então, eles precisavam muito da minha atenção o tempo todo, né? Mas eu continuei com a minha mente da Joyce antes de ter filhos, né? Que tinha a disponibilidade de começar algo e terminar. Não levantar da cadeira até terminar, né? E depois que você tem filho, você entende que isso não te pertence mais. Não te pertence, você é interrompida muitas vezes. Mas dentro de mim, eu comecei a ficar muito frustrada comigo mesma, né? Eu comecei a necessidade de administrar, eu queria administrar tudo, eu fazia um planejamento durante o dia e nada do que eu planejei terminava e nem a casa eu conseguia manter arrumada. E, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou assim: por que que você está se cobrando uma perfeição que eu não te cobro? Por que que você está se cobrando algo que eu não te cobro? Tenha graça com você mesmo, né? E aí quando eu falo aí eu não falo paciência, é graça.
Não é só paciência, é graça, é um nível elevado da paciência, ter graça. Graça aqui, mesma graça que ele me dá, mesma graça que ele me deu quando ele falou assim, por que que ele está se cobrando uma perfeição que eu não cobro de você? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Amém. É que apareceu algo aqui na minha tela. Amém. E E Deus, né, começou a falar comigo, que eu precisava ter graça comigo, e entender aquele momento, né, era uma adaptação do novo. Aquela Joyce que dava conta de tudo, que não conseguia deixar nada sem terminar, tinha outras prioridades, né? A maternidade. A maternidade era a minha prioridade. Eu teria que me readaptar ao novo com graça, para que a paz que existia dentro de mim exalasse nos meus filhos, no meu marido. Porque o que acontece? Quando você não tem essa paz, quando você fica inconstante, quando você fica turbulado, né, com as cobranças que você faz a si mesmo, você transfere isso para fora, você transfere isso nos outros. E a graça que você não tem com você não vai ter com ninguém. Você vai pesar, né, no outro. Você vai transferir um peso que, primeiro, que não é seu. E segundo, que não é do outro, né? E aí vira uma bola de neve, né? Mas o que eu sempre prezei, o que eu sempre falei com o Senhor, até antes de ter a minha família, eu olhava, né, pecados ou coisas que aconteceram, coisas que eu ouvi, eu falava, essa bola de neve para aqui. Eu não vou transferir para os meus, né? Qualquer legalidade que foi feita, que foi deixada na minha família até aqui, vai parar aqui. Eu quebro em nome de Jesus. Mas se o meu comportamento como mãe, como esposa, expressa algo diferente do que eu declarei, aquilo que eu declarei não tem validade. Então eu precisava ter graça comigo para que eu tivesse graça com os demais ao meu redor, né? Que na verdade, é muito bonito colocar uma, uma máscara, um rosto de santidade e de graça, e ser muito bom com aqueles lá de fora, mas se você não consegue ser com aqueles que estão mais perto de você, aquilo lá de fora é hipocrisia. Hipocrisia. Deus não está nesse negócio. Começa, primeiro ministério é esse aqui dentro. Então, eu preciso estar sarada, eu preciso estar equilibrada, eu preciso ter graça comigo mesmo para poder exalar a graça, né? Às vezes a gente acaba nesse processo condenando no outro o erro que está dentro da gente, transferindo para o outro o erro que está dentro da gente. E por isso, muitas vezes, a gente é tão rápido em julgar, porque a gente não resolveu o que Jesus cuida deles. Essas ideias. A gente não resolveu o que a gente precisava resolver aqui dentro, né? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, isso é um fato, né? E como psicólogo eu posso atestar isso. O nosso comportamento para consigo e com os outros vai expressar, né, até o que a gente não fala nos lábios. Às vezes a gente não expressa com os lábios, mas o nosso comportamento está gritando aquilo que a gente está dentro, que está dentro da gente. Então, a partir do momento que Deus falou para mim, por que que você está cobrando de você uma perfeição que eu não cobro? Aquilo me ajudou a olhar para dentro de mim e ter mais graça comigo. E essa graça eu exalei. Eu botei para fora, né? A minha boca expressou aquilo, passou a expressar aquilo que estava dentro de mim, e aí já era graça. Não era mais culpa, não era mais estresse, não era mais autojulgamento de não estar sendo suficiente, né? E a gente precisa entender, né, que muitas vezes esse comportamento que a gente desaprova ou que nos fere, né, esse comportamento no outro, que a gente desaprova, que nos fere,
de alguma forma, o resultado de uma ferida que precisa do bálsamo do Senhor que a gente carrega em nós. Né? Da hora que eu recebi aquela ligação, e dentro de mim eu falei assim, ai, Jesus, não tenho paciência para isso. Aquele comportamento dela era um pedido de socorro por uma ferida que estava dentro dela. E que Deus, pela graça dele, colocou um bálsamo na minha mão para cuidar dessa ferida. Mas que eu só consegui exalar esse bálsamo quando o meu senso de julgamento foi quebrado pelo constrangimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, por causa do meu comportamento inicial, né? Então, às vezes, aquele comportamento áspero ou até mesmo aquela autopiedade é um pedido de socorro e a gente precisa, como embaixadores de Cristo, a gente precisa estar atento a isso, né? Eu lembro que teve um menino que ele estava sendo, como é que chama? Bullying na escola. Ele estava sendo, as pessoas, outros meninos estavam, tipo, fazendo ele chacota e tal. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, olha, ele não recebeu na casa dele o amor que você recebe todos os dias. Cada um dá ao outro aquilo que tem dentro de si. Então, dê a ele o amor que você recebe, porque ele não tem. Esse comportamento, às vezes a gente fala para uma outra pessoa, e em determinadas situações a gente não pratica, né? E o nosso coração, ele precisa estar sensível a isso, a essa realidade. Aqui, às vezes, alguém está sendo agressivo e é a pessoa que está precisando mais. A agressividade dela é um grito de socorro. Às vezes, a pessoa está num comportamento de autocomiseração, de, ai, ó vida, ó céu, ó azar, eu sou tão coitada, eu sou tão... É um pedido de socorro, né? E com a sabedoria do Espírito Santo, ao invés da impaciência ou da falta de graça nossa, a gente pode, de alguma forma, tirar aquela pessoa, né? É, pelo poder do Espírito Santo, tirar aquela pessoa daquele cativeiro que ela se encontra, né? É, mas isso a gente só consegue se a gente tiver um coração que se deixou ser moldado pela graça de Deus, a mesma graça que Deus precisa ter comigo todos os dias. É a mesma graça que eu vou transparecer, que eu vou exalar na vida de outra pessoa, né? Romanos 15, 2 e 3 vai dizer assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Olha que lindo, Deus é lindo, cara, a palavra de Deus. A palavra de Deus me constrange, né? E a gente lê isso aqui todas tantas vezes, e passa, e passa, e a gente esquece, né? Por isso que a gente precisa ler a palavra constantemente, refletir nas escrituras constantemente, para que a palavra fique viva nos nossos corações e traga transformação das nossas atitudes todos os dias. Todos os dias. A gente precisa meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é linda, é rica, é viva, é eficaz, né? É atual, é para o agora, não é para o depois, é para o agora, para o depois e para o antes, né? Mas Deus me trouxe isso aqui enquanto eu estava fazendo a devocional ontem de manhã, e eu falei, Jesus, tu és lindo demais, tu és lindo, né? E vai dizer assim, né? Eu vou ler de novo, Romanos 15, 2 e 3. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Olha que lindo. Isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. E dos 5 ao 7 vai dizer assim, Romanos 15 também, de 5 a 7 vai dizer assim:
O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo demais, é lindo. Deus é lindo. E ele, pela misericórdia dele, por essa graça que a gente precisa aprender, que a gente precisa manifestar, que a gente precisa comer todos os dias na nossa vida, ele nos instrui com detalhes, como que nós devemos cuidar do coração, da alma, do espírito, uns dos outros, com cuidado, com zelo, que ele mesmo cuida de nós, mesmo. Porque ele fala sempre, ele fala, né? Paulo vai dizer, sede meus imitantes como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo, né? E ele fala isso, estejam unidos por mim, através de mim, né? Comigo, uns com os outros, né? E o 7 vai dizer assim, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E, para terminar, a minha oração hoje é que a gente tenha mais graça, que nós tenhamos mais graça conosco, com os que estão ao nosso redor, e também com aqueles que chegam até nós nos pedindo socorro através de suas atitudes, né? Atitudes que às vezes a gente desaprova, que às vezes a gente não concorda, mas que na verdade estão demonstrando uma sede da água que deveria estar jorrando dentro de nós e através de nós. Amém? Essa foi até aqui que o Senhor me deu, né? Isso que Deus está ministrando no meu coração, que a gente precisa realmente tirar de nós, tirar a capa dessa justiça que nós precisamos fazer com as nossas próprias mãos e colocar a graça naquilo que a gente faz, a maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente pensa do outro, a maneira com que a gente age em relação ao outro. Que a gente possa ter graça, né? A graça de Jesus Cristo possa habitar nos nossos corações e possa ser manifesta através das nossas atitudes. Foi até aqui que o Senhor me deu. Agradeço a oportunidade, pastora Rita, mais uma vez, de estar Pode aqui orar. ministrando a palavra de Deus e crescendo junto com vocês. Amém? Pode orar, Joyce. Dando sua ministração, Joyce. Está fechado o seu. Fechado. Ouvindo? Pastora, eu não estou te ouvindo. Eu não estou me ouvindo? Não. Sou eu Eu ou estou você? ouvindo a irmã Rita, eu estou ouvindo vocês, sim. Pode orar, Joyce. Eu acho que deve Ela ser falou o pra você meu orar, computador, Joyce. então. Ela não está ouvindo. Ela não está ouvindo. E disse, a minha graça te basta, né? 2 Coríntios 12, 9. Disse a Paulo, né? O microfone está fechado, Joyce. Ela está com dificuldade de me ouvir. Romanos, né? Ele nos chama a examinar Agora eu nossas consigo atitudes. ouvir. Está ouvindo? Agora sim. Era o meu marido que botou o Bluetooth Ah, estava saindo lá no fone dele. é, Mais ou menos. Deus disse a Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 19. O Romanos, né? Como foi a palavra ministrada, Romanos 14, 10, né? Nos chama a examinarmos as nossas atitudes, né? Em relação aos outros, né?
Em vez de julgar e desprezar, devemos buscar a compreensão, o respeito e o amor pelas pessoas. É uma passagem que nos lembra que todos estamos sob o olhar de Deus e que Ele é o verdadeiro juiz. Amém? Ao internalizar essa verdade, somos convidados a viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs, valorizando a unidade em meio à diversidade da fé cristã. Amém? Glória a Deus por essa palavra, Joyce. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E você falou também de Atos 10, né? Do 10 ao 16, né? É um lembrete poderoso de que Deus não faz acepção de pessoas e de que sua graça é abundante e inclusiva, né? E a visão de Pedro nos desafia a superar nossos preconceitos e sermos abertos ao que Deus está fazendo de novo e vivermos em obediência à sua vontade. Amém? E somos chamados a ser agentes de inclusão, não de exclusão, mas de inclusão e graça, refletindo o amor de Deus a todos, sem distinção. É desse jeito. Amém? Amém?